Feliz sábado a todos os presentes e esperamos que durante o decurso desta escola sabatina cheguem mais irmãos nossos em bem e que neste momento, para nos sentirmos dentro do espírito de uma escola de Cristo, recordando a unidade que a Igreja primitiva experimentou e desfrutou, que foi uma experiência única, e que nós, se queremos ter este tipo de experiência que a Igreja primitiva teve, há um hino que deve ser o nosso lema a cada dia. Vamos cantá-lo com um espírito de oração, o hino 294, Não eu, mas Cristo. Joelho, vamos orar a Deus. Querido e bondoso Pai, que estás nos mais altos céus, estamos reunidos neste teu lar, nesta tua casa, para te ouvir, para te agradecer, para te louvar. Senhor, vem preparar os nossos corações, vem preparar as nossas mentes para a mensagem que tu nos queres trazer. Que nós possamos estar receptivos, que possamos pôr em prática tudo aquilo que tu nos vais dizer, Pai. Vem trazer aqueles que se dirigem ainda para a tua casa em paz, que tu possas ser também com aqueles que não vão poder estar presentes neste lugar, tu sabes os seus motivos, que tu possas também abençoá-los, que tu possas fazer sentir a tua presença ao seu lado. Vem ser com esta lição, Senhor, que nós possamos guardá-la, gravá-la em nós, que nós possamos traduzir esta unidade que temos, possamos traduzi-la em atos, não só em palavras, Senhor. Vem ser com todos, te suplicamos e agradecemos no teu santo e amado nome. Amém.
dia. Bom sábado. Espero que se sintam bem a estar aqui. E hoje eu fiquei com os nossos 5 minutos. E hoje o tema dos nossos 5 minutos chama-se Coragem. É uma história verdadeira que aconteceu e eu gosto muito dela. Provavelmente alguns já ouviram falar esta história. Mas antes de eu vos contar esta história, vamos ler um versículo bíblico em Salmos 37, 5. Muitos de nós já conhecem. Salmo 37, 5. E diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esta história aconteceu numa faculdade na Carolina do Sul. E nesta faculdade havia um professor de filosofia. E este professor de filosofia era um ateu convicto. Ele passava um semestre inteiro, que eram 3 meses, a provar que Deus não existia. E ninguém era capaz de o fazer frente, porque sempre que alguém tentava, ele deitava a convicção daquela pessoa ao chão. E todas as vezes, no final daquele semestre, daqueles 3 meses, ele fazia sempre a mesma pergunta. Ele guardava o último dia daquele semestre para perguntar: se há aqui alguém que ainda acredita em Jesus, que se coloque de pé. E a verdade é que depois daqueles 3 meses, ninguém tinha coragem de se levantar. Embora muitos tentassem mostrar que Deus existia àquele professor, ele conseguia sempre dar-lhe a volta e conseguia sempre pôr a fé daquela pessoa no chão. E aconteceu que um jovem cristão chegou àquela faculdade. E muitas vezes nós sabemos que quando chegamos a alguma faculdade, nós começamos a ouvir assim rumores sobre certos professores, que são maus ou fazem textos muito difíceis, e este jovem conheceu logo este professor. Sabia logo que este era um professor ateu que não acreditava em Jesus. E durante 3 meses, aquele jovem colocou no seu coração orar todos os dias de manhã para que Deus, naquele momento, no final do semestre, pudesse ajudá-lo a colocar-se de pé quando este professor fizesse aquela pergunta. E chegou o dia, o último dia do final do semestre, e o professor pergunta: se há aqui alguém que ainda acredita em Jesus, que se coloque de pé. E de repente a atenção daquela sala de 300 alunos voltou-se toda para aquele jovem, porque ele levantou-se. E aquele professor gritou logo para ele: tu és um tolo, se Deus existe, eu vou pegar neste giz que tenho na mão e vou largá-lo, e ele vai cair ao chão e não vai partir. E logo de seguida ele estava para largar aquele giz, e nós sabemos o que é que acontece quando o giz cai ao chão. Ele parte, porque é algo muito frágil. Então aquele professor levantou a mão e no momento em que largou o giz correu para a sua camisa, correu para as calças, rolou para o pé do professor e continuou a rolar até ao fim. Não partiu. E a cara daquele professor foi de assustado. E quando levantou a cabeça e encarou aquele aluno, saiu da sala sem dizer nada. E aquele aluno teve a oportunidade durante meia hora ainda poder conversar com os seus colegas e mostrar quem era aquele Deus que ele acreditava. Muitas vezes nós temos estas provações. Temos alguém na escola, na faculdade ou até mesmo no trabalho que nos coloca questões sobre Deus existe ou não, e nós não somos capazes de nos levantar e dizer: sim, eu acredito em Deus, sim, Ele existe. E nós conhecemos alguém também na Bíblia que foi levado da sua terra, que foi levado para outra terra e teve que permanecer em pé no momento de vida e de morte. Estou a falar dos teus amigos de Daniel. Naquele momento em que eles tinham que se ajoelhar, eles confiaram que Deus era um Deus justo, era um Deus bom e que ia estar com eles e os guardar, mesmo que a morte fosse o final. E eu quero que este seja o nosso desejo. Nós possamos colocar este desejo no nosso coração, que no momento de dificuldade, no momento em que nós possamos estar assim mais vacilosos, não importa onde for, se alguém perguntar: Deus existe? Nós possamos nos colocar de pé, possamos dizer: eu estou aqui, eu acredito que Deus existe. Ele é um Deus vivo, que morreu para nos salvar e que te ama a ti também. E está desejoso que tu o conheças. Que este possa ser o nosso desejo. E agora vamos passar ao nosso momento da lição. Hoje temos a nossa irmã Carla, que vai passar a nossa lição, vai recapitular. Que possamos todos permanecer atentos àquilo que Deus nos quer contar e também participar. Olá, muito bom dia. É com muita alegria que volto à minha casa, que às vezes já não parece minha porque já estou muito tempo ausente e os irmãos já nem sabem onde é que eu ando, mas continuo a pertencer aqui àquela que é a minha casa e onde eu nunca me sinto visita.
Sinto sempre que regresso a casa quando estou cá convosco. E, portanto, é com muita alegria que estou aqui e fui convidada para partilhar convosco a lição desta semana. Eu sei que existem microfones na sala e como eu também soube que agora não é feita a chamada e que os irmãos não têm possibilidade de poder falar um pouquinho com o vosso moderador, eu queria perguntar, assim, numa classe em geral, que até nem estamos assim tantos neste momento, se alguém tem um motivo de agradecimento ou um motivo de oração que queira partilhar connosco. Possa levantar a mão que um dos diáconos irá até vós. Um motivo de agradecimento, um motivo de louvor, um motivo de oração, alguma coisa que queiram pedir para que nós possamos orar, porque nós estamos esta semana a estudar a unidade na igreja primitiva, e eles perseveravam em quê? Na oração. E então nós temos que orar uns pelos outros também. Isso é importante. Irmã, por favor. Creio que todos já devem saber. Eu queria pedir para orarmos para a nossa irmã Fernanda Lage, que vai ser operada, uma operação delicada, e que a gente possa estar todos unidos nessa oração. Vamos orar pela nossa irmã Fernanda e pela sua família também, que é um momento difícil. Mais algum motivo de um agradecimento? Agradecer pela vida, pela saúde, por mais um sábado, por estarmos aqui todos unidos, por ver caras que já não víamos se calhar há algum tempo, pessoas que nos vêm visitar de outras igrejas, por ver os nossos irmãos que não víamos durante a semana. Eu penso que todos os dias temos motivos para agradecer a Deus tudo aquilo que Ele nos oferece diariamente. Portanto, todos temos, eu vou falar por todos, penso eu, mas creio que está todos com esse pensamento. Todos temos a agradecer a Deus tudo aquilo que Ele nos dá. É isso mesmo. Dentro do nosso coração existe um agradecimento aí que se calhar não queremos divulgar, ou um pedido que talvez não queiramos tornar público, mas existe no nosso coração sempre motivos para agradecer, sempre motivos para louvar a Deus. E não sei se existe mais alguém que queira dar um pedido, uma oração. O nosso irmão aqui, por favor. Eu acho que nós devíamos estar agradecidos a Deus pela semana de oração que vai ter início hoje. Todos aqueles que leram a revista, eu acho que é motivo de nós darmos graças a Deus para que nós possamos valorizar a palavra de Deus. Que nós possamos vê-la como uma autoridade. Se eu tenho alguma dificuldade na minha vida, no meu relacionamento com Deus, é porque eu não faço a palavra de Deus a minha autoridade. Realmente, no final desta semana, possamos dizer obrigado a Deus pelas mensagens que recebemos da tua parte. Muito bem, muito obrigada por essa lembrança também. Então, sendo assim, vou fazer uma pequena oração e pedir a todos que pudessem inclinar os vossos rostos e vamos orar por estes pedidos e por estes agradecimentos. Querido e bondoso Deus, que estás nos mais altos céus, mas que também habitas com o abatido e contrito do coração. Nós te queremos, Senhor, antes de mais e acima de tudo, te louvar, bendizer o teu nome por tudo quanto tu és e por tudo quanto fazes por nós. Te agradecemos, Senhor, de coração, todas as bênçãos que recebemos a cada dia, mesmo aquelas que nós não temos noção de que estamos a receber e que só mais tarde nos apercebemos delas. Mas tu estás a providenciar por cada coisa, para que tudo corra de acordo com a tua vontade. E sabendo isso, nós também te colocamos nas tuas mãos o pedido que foi feito pela nossa irmã Fernanda Lage e pela sua família também. Que tu possas estar com os médicos, os possas guiar e, acima de tudo, possas fortalecer a fé desta nossa irmã, que está a passar por uma grande provação. Possas também ser com a semana de oração dos jovens que vai ter início hoje, para que a tua palavra seja realmente a autoridade, para que todos nós nos firmemos na tua palavra, para que não só os jovens, mas os mais idosos, os que acumularam ainda menos anos de vida, todos nós possamos olhar para a tua palavra e ver nela o firme fundamento da nossa fé. Tu, bondoso Deus, possas estar com esta escola sabatina, me possas guiar a mim também nas palavras que vou dirigir a esta Assembleia, que tu possas estar no coração de cada um de nós e naqueles que também não estão presentes. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Eu comecei a preparação desta lição com um versículo que para mim faz todo o sentido, se calhar os irmãos vão achar estranho. Está em Gênesis no capítulo 6 e no versículo 5, e é um versículo que eu sei de cor, mas que vou ler, porque a primeira parte eu nunca memorizo mais a segunda. Diz assim: Eu vi o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. A lição desta semana fala da experiência da unidade na igreja primitiva. Como é que pode haver unidade na igreja primitiva quando no coração, no pensamento do homem, existem apenas pensamentos maus continuamente? Eu vou fazer várias perguntas, sintam-se à vontade de responder, porque esta é uma lição que todos nós conhecemos de coração, porque todos nós pertencemos a esta igreja e conhecemos todos os dogmas, todos os princípios. Portanto, estejam à vontade para responder livremente. Como é que pode haver unidade na igreja de hoje se o coração dos homens é simplesmente má continuamente? Ora bem, eu quando fiz esta pergunta, lembrei-me de uma passagem de Mensagens aos Jovens, que eu li quando era jovenzinha também, e que dizia, e que nunca me marcou e que nunca esqueci, e tem sido uma âncora. Ellen White dizia: quando não tiveres vontade de orar ou de ler a Bíblia, é quando tu deves ler mais a Bíblia e deves orar. Ainda que seja só para pedir essa vontade. Não creio que nós devemos ficar naquela falta de vontade e entregar, porque aí Satanás tem acesso ao nosso coração e aos nossos pensamentos. Ao passo que o escudo e o versículo de introdução, o verso áureo, achei muito interessante, porque este perseverar na doutrina dos apóstolos eu liguei à escola sabatina. Isto é, eles tinham que aprender, era a escola. Na comunhão, liguei ao culto. No culto estamos todos unidos na palavra. E no partir do pão, liguei a toda aquela comunhão que os crentes podem ter quando estão a conviver socialmente. E nas orações, pensei na reunião de oração. Ao fim e ao cabo, é toda a vida da igreja, da qual, quando nós não participamos, perdemos as bênçãos que Deus nos quer dar. É verdade. Eu também aqui na lição introdutória de sábado, fala sobre as experiências dos discípulos depois da ascensão de Jesus. E em baixo tem uma citação de Robert Rayburn, que diz: insisto em que a comunhão é um elemento especialmente importante na adoração corporativa. Não há um substituto para o cristão para a realização do elo espiritual que o una a outros crentes e ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro Jesus Cristo atrai uma pessoa a si, mas depois ele une sempre essa pessoa a outros crentes no seu corpo, a Igreja. Mostrando então que todos nós devemos partilhar da palavra em comunhão, não é? Algumas pessoas dizem: porquê é que eu fico em casa, assisto pela internet? Isso é muito bom para aquelas pessoas que estão doentes, para aquelas pessoas que não se podem deslocar à igreja, ou até que se encontram num local onde não há uma igreja, não há uma congregação. Mas é importante nós unirmos-nos, estarmos juntos, partilharmos, porque só assim é que somos uma comunidade, não é? Cada um sozinho no seu canto não é uma comunidade, não é um grupo, não é um todo, é um indivíduo isolado. E por isso mesmo, esta experiência dos discípulos é muito importante para nós hoje. E há uma coisa que eu queria referir. Nós podemos ser boas pessoas, e lá fora existem boas pessoas, não existem? Pessoas que são caridosas, pessoas que dão do seu tempo, que dão de si, que fazem bem pela comunidade, fazem bem ao outro. Mas aqui esta lição diz-nos que nós não somos bons por nós mesmos. Nós somos bons por quê? Porque todo homem é mau continuamente. O nosso pensamento é sempre mau. Se fazemos alguma coisa de bem, de onde provém? De Deus. E a lição vai-nos falar de que um elemento muito importante, que é Deus, e que às vezes nós
talvez menosprezemos um pouquinho, porque não conseguimos associá-lo a uma forma física, a não ser ao de uma pomba, menosprezamos um pouquinho o trabalho do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, que é Deus, ele trabalha e tem um papel muito importante na nossa vida e na nossa transformação daquele homem mau que nós éramos para um crente e um elemento vivo de uma comunidade que representa efetivamente a Cristo. Antes de saírem para pregar o Evangelho, Jesus esteve com os discípulos depois da ressurreição, quantos dias? Jesus faleceu, ressuscitou e revelou-se aos discípulos, esteve com eles para os esclarecer sobre algumas coisas que eles não tinham entendido muito bem. Passou quantos dias com eles? 40 dias, muito bem. E depois desses 40 dias, Jesus ascendeu ao céu. E dois varões disseram, por que olhais para o céu? Não é? Aquele Jesus que vocês vistes subir, voltará novamente. E depois disto, os discípulos ficaram quanto tempo no cenáculo? Lá em cima, 10 dias. 10 dias de oração e preparação. E Jesus não lhes disse, vocês vão ficar 10 dias. Ele disse-lhes, vocês vão ficar, esperem, ele disse, esperem, um pouco de tempo antes de saírem. Porque vou-vos enviar aquele que é o Consolador, o Espírito Santo. Então eles ficaram, eles não sabiam que ia ser 10 dias. Mas eles aguardaram, foram 10 dias. E completaram-se então estes 40 dias que Jesus esteve entre eles, mais os 10 dias que eles estiveram no cenáculo, completaram-se quantos dias? 50. Que é aquilo que dá o número de dias entre a Páscoa e o Pentecostes. Muito bem. Mas antes disso, voltando à lição de domingo, diz Jesus então, em Atos, no capítulo 1, versículo 5, e nós estamos a estudar Atos, principalmente no capítulo 1, mas não só. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Não disse exatamente quantos dias, não é? Não muito depois destes dias. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para que é que eles precisavam do poder do Espírito Santo? Eles tiveram 40 dias para estar com Jesus depois daqueles 3 anos de aprendizagem. Jesus deu mais 40 dias, um bónus, não é? Para tirar dúvidas, para esclarecimentos, para quê? Para os firmar na fé. E agora Jesus diz-lhes que iria enviar o Espírito Santo para os capacitar e para os fortalecer, para eles esperarem por esse Consolador. Porquê? Porque era necessário. Eu vou repetir, se não fosse o Espírito Santo, a obra de Deus não valeria nada. Só repito para que as pessoas lá em casa possam ouvir também. Vamos ler então em Atos 1, 12 a 14. Que nos diz o seguinte: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, mais ou menos 1 quilómetro. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. Aqui a palavra-chave é unanimemente. O que é que significa unanimemente? Ali estão a falar a palavra de juntos. Unanimemente significa o quê? Que existem... Estão de acordo. Todos? Com o mesmo propósito. Sintonia. Todos. Não há divergência. Ou seja, não há... Como quando nós fazemos a parte das votações e tem que haver uma votação unânime. Significa o quê? Que todos têm que votar no mesmo sentido, não é? Não pode haver um a dizer, não, voto contra. Não, toda a gente tem que votar a favor, é unânime. É uma coisa que não há dúvida, é sintonia total. E eles estavam em completa sintonia e nada neles havia de divergência. Nós, na lição do domingo, temos um texto que eu achei muito interessante de Ellen White. Eu não sei se tiveram a oportunidade de o ler. Eu vou lê-lo analisando-o convosco, está bem? Vou ler e vou colocando algumas questões. Enquanto os discípulos esperavam pelo cumprimento da promessa,
Humilharam o coração num espírito de verdadeiro arrependimento e confessaram a sua incredulidade. E confessaram-se, mostraram-se arrependidos e disseram incredulidade. O que é isso? É falta de fé. Depois de 3 anos e meio com Jesus, mais os 40 dias, ainda havia neles falta de fé? Quanto tempo é que nós somos batizados na Igreja Adventista de 7º dia? Haverá em nós ainda falta de fé? Teremos em momentos, não é para responder, será que às vezes não temos momentos de falta de fé na nossa vida? E será que nós olhamos e pensamos assim, perdi a minha fé? Mas isso é algo que nós podemos pedir de novo a Jesus que nos dê, não é? Podemos voltar a pedir a Deus que, Senhor, redobra a minha fé. E Ele isso nos dará sem qualquer constrangimento, sem qualquer limitação. Ele dar-nos-á essa fé. Mas eles confessaram que ainda tinham coisas no coração deles que levantavam algumas dificuldades. Mas isso não era um entrave. Isso não era um motivo para ficarem por aí. O facto de terem pouca fé. E depois eles lembraram as palavras de Jesus, as verdades que tinham esquecido, repetiram-nas umas aos outros. Passou à frente dos olhos deles cada uma das cenas, como se estivessem a ver um filme. E depois diz assim, meditando sobre a sua vida, a vida de Jesus, pura e santa, sentiram que desde que pudessem testemunhar na sua própria vida da delicadeza do caráter de Cristo, nenhum trabalho seria demasiado árduo, nenhum sacrifício demasiado grande. Se pudessem testemunhar da sua vida, da delicadeza do caráter de Cristo. Essa é uma preocupação nossa hoje em dia, testemunharmos da delicadeza do caráter de Cristo. Às vezes nós falamos em trabalho missionário e pensamos muitas vezes em quê? Em evangelizar como? Com palavras, não é? Se eu quero evangelizar, se eu quero ensinar alguém, é verdade que nós temos que perseverar na doutrina, que foi o que a comunidade fez também, mas há aquela questão do exemplo. O exemplo que nós vivemos e transparecemos aos outros. E agora vou-vos contar uma experiência que aconteceu comigo e com o Fábio há coisa de 15 dias atrás. Nós fomos a um congresso em trabalho em Lisboa. Congresso internacional. Estavam lá várias pessoas de muitos países, a maior parte brasileiros, portugueses, mas também havia representantes de outros países, como as Filipinas. E havia lá um senhor que por nenhum motivo me chamou a atenção. Uma pessoa completamente normal para mim. Mas o Fábio deu-me um encosto assim com o braço e assim, aquele senhor é diferente. Já viste que ele vem sempre de fato e gravata? E eu disse, olhei assim para trás, assim, cuidadosamente, assim, sim, parece ser uma pessoa afável, mas não vejo nada diferente. E ele disse, ele é adventista. Eu disse, estás a brincar comigo? Não é nada adventista. Está bem, pronto. Lá se passou os dias. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, umas comunicações, lá no congresso, fomos falando, e esse senhor depois veio falar comigo. E ele disse que tinha visto a minha apresentação no congresso, tinha achado muito interessante e queria-me convidar para eu ir às Filipinas para fazer essa mesma comunicação lá. Eu agradeci muito e ele perguntou-me, olha, nós também gostávamos muito de fazer uma formação online para os nossos alunos lá na universidade. Por acaso vocês fazem? Eu disse, sim, nós fazemos formações online e não sei porquê, porque a empresa com a qual eu trabalho a direção não é adventista, mas como normalmente quem dá essas formações online é o Fábio, e eu disse, sim, mas não ao sábado, porque lembrei-me do Fábio e disse, não ao sábado. E ele disse assim, não me diga que é adventista. Eu disse, olha, por acaso sou. Ele disse, eu também sou. Eu também sou adventista. Eu disse, não acredito. Sabe que o meu marido sempre disse que o senhor era adventista? E ele disse, mas como é que ele sabia que eu era adventista? Eu disse, olha, foi pela forma do senhor vestir, como falava, a forma como se comportava, vinha sempre tão arranjadinho. Normalmente nos congressos as pessoas andam assim um pouco mais à vontade, sem gravata, mas a forma como ele se vestia, a forma tão aprumada e a forma como falava, denotou uma delicadeza do seu caráter que era invulgar. E o senhor é nosso irmão e manda cumprimentos desde as Filipinas para todos vós. E muito em breve estaremos a falar com ele novamente. E esta delicadeza de caráter
Não é porque o homem nem falou nada de igreja. Ele simplesmente colocou uma questão à oradora que estava a falar sobre análise qualitativa, não tem nada a ver com a igreja, e nós olhamos e percebemos que ele era diferente. Se calhar outras pessoas também pensaram, só que nós identificamos-o logo como sendo adventista, foi imediato. E depois aqui diz este texto que os discípulos pensaram que se pudessem viver de novo os 3 anos, na sua forma de agir, seria muito diferente. Agora pergunto, vocês também não pensam mesmo, se eu tivesse sido um discípulo de Jesus, eu tinha-me comportado de forma diferente. Estaria com Jesus. Eu ia ser completamente diferente. Eu não sei como é que eles se comportaram assim. Não sei como é que eles tiveram a coragem de dizer, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o segundo. Jesus, deixa-me ficar ao teu lado. E nós pensamos, que tolos, que tolos. Se fosse comigo, se eu fosse o discípulo de Jesus, e sabendo o que sei hoje, eu ia ser muito diferente. E aqui diz-nos, eles pensaram, se pudéssemos, teríamos agido de forma muito diferente. E olhando para trás, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, e olhando para hoje, não diríamos nós também, se pudesse, teria feito tudo de forma muito diferente. Pequenos erros, pequenos lapsos, pequenas caminhadas, pequenas pedras na nossa caminhada cristã, coisas que nós fomos fazendo, lacunas que foram acontecendo. No entanto, diz-nos assim no final deste texto, que eles compreendiam que Jesus os perdoava. Porquê? Porque no início eles tinham feito o quê? Um verdadeiro arrependimento e uma confissão dos seus pecados. Então esta é uma mensagem de esperança. De que todos nós podemos ter percalços pelo caminho fora, não é? Podemos ter falta de fé em alguns momentos e podemos errar e cair, mas se verdadeiramente nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, Cristo é fiel para nos perdoar e nos restaurar novamente. Por último, ele diz, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se numa íntima comunhão cristã. Então, qual é o processo que nós precisamos de, como igreja, passar para termos esta união e uma íntima comunhão cristã? Depois de tudo o que lemos, queres falar, Fábio? Por favor. Bom sábado a todos. Essa para mim é a questão-chave que nos deve fazer refletir sobre aquilo que era a igreja primitiva e aquilo que é a nossa igreja, e fazendo o paralelismo para a igreja que vivemos hoje. Há de facto uma diferença abismal relativamente àquilo que foi os princípios. Bom, se nós lermos um pouco mais à frente sobre as características da igreja primitiva, veremos que eles continuavam a ser instruídos na palavra. Isso era uma base, porque, dizendo rapidamente e objetivamente aquilo que é a grande diferença, é que hoje não, naquele tempo eles estavam unânimes, mas estavam unidos em Cristo. Ela não é, e é verdade que nos diz que se nós vamos esperar a unidade na igreja, tal dia nunca chegará. Mas que unidade é essa? É uma unidade que não é fundamentada em Cristo. Porque a igreja, para cumprir a missão, não tem outro caminho se não estar unida a Cristo. Eu posso ter uma perspectiva diferente, eu posso ter uma opinião diferente. Agora estamos na fase, por exemplo, da Comissão de Missões. Umas pessoas pensam nos nomes para uns ministérios, outras pessoas... Não há muitas vezes unanimidade nessas questões. Mas quando nós pensarmos que meu ponto de vista não deve ser sobreposto ao ponto de vista de um assim está escrito, esse é que é o problema. A igreja nunca estará unida se de facto o meu ponto de vista quiser ser sobreposto ao ponto de vista do meu irmão, mas esse ponto de vista não está afirmado num assim está escrito. E isso tem que ser a bitola pela qual nós, enquanto igreja, temos que estar nivelados. E esse é um problema muito grande na igreja do tempo presente. É que no tempo apostólico, como nós vimos, eles humilharam-se. Eles reconheceram os seus erros, eles reconheceram as suas limitações, eles reconheciam que necessitavam de Cristo para cumprir a missão. Hoje, o que acontece é que pensamos nós que o que queremos é vincar é o nosso ponto de vista, pensamos, muitas vezes é verdade, todos nós queremos o melhor para a igreja. Não tenhamos dúvidas, que eu acredito que muitas pessoas são sinceras que querem o melhor para a igreja. Mas será que é aquilo que Deus quer para a igreja?
Será que aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, é aquilo que Deus e o Espírito de Profecia diz que deve ser o melhor para a Igreja? Esta deveria ser a reflexão. E eu acho que esta é a grande diferença sobre aquilo que se passava naquele tempo e aquilo que se passa nos dias de hoje. Obrigada. Vai agora passar à pastora Milu. Tu iniciavas a escola sabatina fazendo uma pergunta e foste buscar aquele versículo de Gênesis em que o coração do homem era mau continuamente, as intenções. E perguntavas como é que será possível, sendo o coração assim do homem, homem com H grande, não é? Representando a humanidade, haver essa unidade. E é interessante que esta citação que tu leste e que recordamos do Espírito de Profecia, dá-nos exatamente a resposta como alcançar isso. Muitas vezes nós exigimos que ver manifestação do Espírito Santo na vida dos outros. E esta questão de estarmos sempre à espera que o outro seja a diferença, que o outro seja realmente o elo de unidade, que o outro não seja a causa da divisão, esquecemos daquilo que é primordial e essencial, que é começar em nós. E os discípulos começaram neles a perceber a sua pecaminosidade, as suas diferenças, os seus problemas, os seus pecados, e a citação dizia exatamente, houve uma humilhação, uma confissão, um arrependimento. E depois também há queridos que têm dificuldade em colaborar para essa unidade, porque nem eles próprios têm a certeza do perdão de Deus. Exato. E isto atrapalha a unidade, tanto no coração deles em relação ao Senhor, porque não há unidade entre eles e o próprio Pai, Deus, como depois em relação ao outro. Então, quando os discípulos passam por este processo de já não estar olhando mais para o outro, mas cada um deles olhando para si, e reparem como é que eles chegaram lá, contemplando a vida de Cristo, recordando a vida do Senhor. E quando nós nos juntarmos em grupos, em famílias, em unidades, no sentido de nos encontrarmos com colegas ou casais amigos, não para outras coisas, mas para contemplarmos o Senhor, então nós iremos passar pelo mesmo processo e a consequência será a mesma. Ou seja, as divergências irão desaparecer, porque é Jesus em nós, e então a partir daí grandes e maravilhosas coisas serão possíveis ser feitas e vistas através do corpo que é a Igreja. Mas isto é muito importante porque muitas vezes estamos sempre à espera de ver a maravilha e a transformação do outro, exigindo nós até começar dentro da nossa casa, no nosso próprio lar. O outro tem que... E o Senhor está-nos mostrando aqui que os discípulos só lá chegaram quando eles deixaram de olhar para o colega, para o amigo, para o amado e concentraram-se olhando para o Senhor, recordando o que era a vida do Senhor. Exatamente, é isso mesmo. E de tal forma foi assim... em que consequência desse reavivamento que eles viveram, veio e desceu sobre eles o Espírito Santo sob a forma de línguas. Não esqueçamos nós que, enquanto que a Igreja que espera a volta de Cristo, iremos também sofrer nós também uma grande chuva seródia que irá derramar sobre nós o Espírito Santo, essa chuva que virá pelo arrependimento, pela conversão de cada um dos irmãos. Não fora desta Igreja, mas cá dentro, não significando, no entanto, que esta Igreja esteja completamente unida em pensamento, ou seja, estaremos todos unidos para a busca de Jesus e da vontade de Deus, mas não estaremos todos iguais. Portanto, tendo essa questão bem presente. E Cristo fez no Pentecostes, 50 dias, como nós já dissemos, depois da Páscoa, fez uma maravilha, em que cada um entendia a palavra e o Evangelho, porque só assim eles estavam prontos a ministrar ao outro, depois deles mesmos estarem preparados, prontos, vestidos da armadura de Cristo. Só então eles estavam prontos para ministrar ao próximo. Saíram e, pela força do Espírito Santo, falaram de tudo o que sabiam, de tudo o que estudaram, de tudo o que Jesus lhes tinha dito e ensinado. Só que aconteceu o dom das línguas. Um dom inverso àquele que tinha acontecido em Babel. Agora toda a gente se entendia. E em Babel nós tínhamos visto que todo o povo se deixou de entender. Porquê? Porque em Babel eles estavam a fazer algo que era a vontade de Deus. Não. Eles estavam a construir uma torre para se salvarem em caso de haver um novo dilúvio. Eles duvidavam da palavra de Deus e diziam assim, mas se Deus se voltar com a palavra atrás, atenção que eu salvo-me. Eu vou lá para cima da torre e não há água que lá chegue. Eles queriam chegar ao céu pelos seus próprios méritos. E agora aqui está a haver exatamente o oposto. Aquilo que Deus desuniu para que o pecado não proliferasse mais, agora Deus uniu novamente
para que pelo Evangelho todo mundo pudesse ser salvo. E essa é a grande transformação que nós podemos ver aqui. Eu sei que estou-me a demorar um bocadinho mais e que a hora vai avançada, mas nós já tocamos neste aspecto da unidade da comunhão. Como consequência desta pregação do Evangelho, em que alguns diziam, eles estão mas é bêbados, estão a falar aqui umas línguas que aqui a gente, ou estamos a ouvir isto aqui tudo com outras línguas, toda a gente se entende e está tudo bêbado. Mas Pedro vem e diz que não, e faz ali um discurso, uma pregação. Ele era um evangelista. E quantas pessoas se converteram nesse dia? 3.000 pessoas. E acho que não contam aqui homens e mulheres e crianças, não é? Acho que aqui não contam nem mulheres nem crianças. Muitos, se calhar, tinham ouvido falar de Jesus e tinham vindo pela Páscoa para o conhecer, mas só o viram pendurado na cruz. Muitos, se calhar, queriam estar com ele, conviver como os discípulos tinham convivido, mas já não tiveram essa oportunidade. Tiveram que ficar por quem? Pelos próprios discípulos. Agora eram eles que levavam a tocha, eram eles que levavam a mensagem, eles que levavam o amor ardente de Jesus pela salvação da humanidade. E damos então a Atos capítulo 2, nos versículos 42 a 47, de que muito bem já falou a Raquel. E onde nós lemos: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E eu não vou repetir o que a Raquel disse, porque realmente eles continuaram a estudar a palavra. Não ficaram pelo que já tinham. Depois de nos batizarmos, não podemos ficar pelo que já temos. Temos que continuar a estudar. O nosso conhecimento em Cristo tem que ser mais profundo. E diz-nos Ellen White que pela eternidade iremos continuar a estudar sobre o amor de Deus pela humanidade. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo o que cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O seu comportamento levou ao quê? Versículo 47. Louvando a Deus, caíram na graça de todo o povo. O facto de eles serem diferentes fez com que todas as outras pessoas os quisessem quê? Conhecer. E quisessem estar junto deles, porque viam que neles havia o quê? Algo de diferente. Eles estavam diferentes, não eram iguais aos demais, porque eles não viviam para si, viviam para o outro, pelo amor ao próximo. Neles não havia egoísmo, não havia vontade de servir-se a si mesmos. Não há dúvida que a ação do Espírito Santo na vida deles fez uma impressão profunda naqueles que os rodeavam e servia como um poderoso testemunho em favor da verdade de que Jesus era o Messias. Gerava bons relacionamentos com os outros. Conflitos dentro da nossa igreja, entre os nossos irmãos, não gera uma boa impressão da nossa igreja e de nós mesmos e do outro junto da comunidade na qual nos inserimos. É complicado ouvir isto porque todos nós podemos, num momento ou no outro, ter um conflito, mas que deve ser resolvido, sim, com amor e com oração, primeiro com o nosso irmão, antes de tornar essa questão pública, se for necessário. Dentro do povo também não havia ganância porque eles serviam-se uns aos outros. E temos aqui 2 exemplos. Um, Barnabé, que foi, vendeu e deu tudo. Colocou aos pés dos apóstolos para que fosse entregue e distribuído pelos pobres. E depois temos o contraste, que era quem? Ananias e Safira. Muito bem. E eles tinham feito um pacto. Mas eles tinham feito um pacto com quem? Com Deus. Eles prometeram a quem que iriam vender e dar tudo. A quem é que eles prometeram? Alguém lhes pediu? Hoje em dia, nós conhecemos algumas igrejas que, por acaso, pedem que sejam feitos esse tipo de donativos. Não é o caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isto para quem esteja a ouvir-nos lá em casa e que não conheça as nossas crenças. Nós praticamos o dízimo, que é bíblico, mas não existe em parte alguma na Bíblia que diga vendam tudo e entregam tudo à igreja para que possam ser salvos. Não há. Não existem bulas, não existem trocas de favores, nós vendemos e Deus salva-nos. Alguém quer falar? Estou a perguntar porque vejo ali o microfone. Se não, vou então só terminar dizendo o seguinte. Nós não temos essa obrigação de fazer isso.
Desculpa, Carlinha, eu só queria dizer uma Fala, irmão David. Nesse contexto. A Carlinha falou, e falou muito bem, em relação a... nada lhes foi exigido que eles deram voluntariamente. E não há dúvida nenhuma de que, atualmente, ninguém é obrigado a despojar-se de tudo aquilo que tem para dar, por vezes, a quem não merece. O caso deles era completamente distinto. Mas, normalmente, aquela grande frase que nós sabemos que não se devem dar pérolas a porcos, é verdade, e continua neste contexto também. Porque o problema está aqui na vil ganância e não na generosidade. Ser generoso é preciso realmente também ter consciência de que, quando se pratica a generosidade, saber como é que ela é, digamos, aplicada. Naquele caso, nós sabemos que era para uma condição ótima, muito boa. Mas o problema resume-se aqui numa pequenina frase que tem na lição de quarta-feira, que é a seguinte: o pecado da cobiça não é um ato, é antes um processo mental, pois a cobiça, assim como o seu companheiro o egoísmo, não é um pecado visível, mas uma condição da natureza humana. Exatamente. O problema está exatamente na nossa natureza. É aquilo que eu falava no início, e o seu pensamento era só mau continuamente, não é? Claro. Tudo começa no pensamento. E a verdade é essa, é que realmente havia muito egoísmo e eles não estavam realmente transformados pelo Espírito, porque senão não teriam feito como procederam. E aqui eu colocava, não terá sido a morte um castigo muito severo? Eles mentiram a quem? Ao Espírito Santo. Não mentiram aos homens. Eles mentiram ao Espírito Santo. Eles podiam só ter dado metade. Se eles dissessem, vou dar metade, ou vou dar um terço, ou vou dar um quarto. Ninguém lhes exigiu nada, não era nada obrigatório, davam o que quisessem. Ou até nem davam, se não quisessem. Ninguém lhes pediu. Mas eles quiseram, se calhar, até mostrar-se um bocadinho, eu pertenço, vamos dar tudo, nós vamos dar tudo. Mas, no fundo, a morte não terá sido, agora aqui provocatório, e não vai dar tempo a responder porque eu estou em cima da hora, mas a morte não terá sido um bocadinho mau demais? Será que hoje em dia não haveria muitos de nós aqui nos mortos, assim como aconteceu a Ananias e Safira, por mentir ao Espírito Santo? É extremo, não é? A gente lê isto e dá estas coisas a ler às nossas crianças e pensamos, uau, eles vieram, mentiram ao Espírito Santo, caíram mortos ali, fulminados. Isto é aterrorizante, é uma coisa terrível. Isto parece-nos o quê? Que é talvez porque hoje todos... Quem é que nunca disse uma mentirinha, não é? Em Malaquias há um versículo, eu agora não sei dizer de cor, mas há um versículo muito interessante que diz, porque o Senhor não mudo, e antes está a fazer referência a que o Senhor toma vingança dos que são maus, mas continua a preservar Judá, que é seu povo. Ou seja, o Senhor não muda no sentido de que o que é pecado, mas também faço misericórdia àqueles que são meus, porque quero transformá-los. Aqui no caso de Ananias e Safira, a igreja estava no início, não é? E provavelmente o Senhor, nós não podemos questionar, porque o Senhor é que sabe. Eles não mentiram, nós dizemos assim, mas eles não mentiram ao Espírito Santo. O Espírito Santo já sabia tudo. E, portanto, Deus também sabia que no seu coração não havia arrependimento. Eles estavam cegos, porque senão teriam percebido que não era possível mentir a Deus, não é? Claro. O grande pecado é não crer em Cristo, não crer que Deus sabe tudo e que a Ele não podemos esconder nada. Esse é o grande pecado. É aquilo que nós dizemos, o pecado contra o Espírito, não é? O pecado contra o Espírito significa nunca arrependermos. O pastor Paulo queria a palavra e vai ser a última palavra. Pastor, antes de falar, deixe-me só dar aqui um remate final e a sua palavra é a última. Muitas vezes nós mentimos ao Espírito ou falhamos contra o Espírito, porquê? Porque se nós não aceitamos essa correção vinda de Deus, que é feita pelo Espírito Santo, significa que estamos a endurecer o nosso coração para sempre. E ao fecharmos a porta a Deus, impedimos que Deus possa nos salvar. A última opção é nossa. E a última vontade de nos salvarmos é nossa. Deus quer salvar a todos. Você quer ser salvo? Basta abrir o vosso coração, aceitar Jesus, arrepender-se e aí vai ser salvo, porque Deus assim o disse. Pastor, por favor.
sem dúvida que este relato aqui de Ananias e Safira é um relato muito forte, mas Ellen White esclarece que a motivação que os levou a quererem fazer uma oferta da totalidade da venda daquela propriedade foi que eles queriam assegurar o benefício da comunidade. Eles tinham vindo para a igreja e tinham visto que na igreja muitas pessoas tinham este espírito generoso de, portanto, doarem. Aliás, o texto antes do capítulo 5, quando é feita referência a Ananias e Safira, portanto, fala aqui, portanto, nos últimos 2 versículos do capítulo 4, que, portanto, Barnabé, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então eles sentiram como a comunidade vivia um espírito tão generoso. Então eles queriam beneficiar desse espírito generoso. E acharam que para beneficiar também tinham que dar a sua cota à parte. Então, eles fizeram essa promessa, não precisavam de a fazer, como disseste muito bem, portanto, até ou podiam ter oferecido apenas uma parte, mas ao quererem oferecer a totalidade, eles queriam ganhar o respeito e a admiração da comunidade. Mas depois, a sós, eles sentiram que aquilo era demasiado. Ou seja, então eles quiseram ter um pé num lado, outro no outro, quer dizer, queriam ganhar o respeito da comunidade para receber o benefício da comunidade, mas por outro lado também não queriam largar os seus recursos completamente. Pois. E portanto, aqui foi realmente, como Pedro disse, a mentira que foi exposta. Portanto, eles mentiram porque disseram que dariam uma coisa e depois, na realidade, deram outra. E eu penso que este exemplo de juízo que foi feito sobre este casal mostra que Deus, no fundo, não brinca com o pecado. E, portanto, isto é uma lição muito séria para nós. Salomão já dizia, ainda que o pecador faça o mal muitas vezes, eu sei que bem irá aqueles que honram a Deus. Portanto, que Deus nos ajude a cada um de nós individualmente a sermos corretos, a sermos honestos, a sermos generosos e a não brincarmos com Deus, porque a nossa palavra deve ser realmente uma palavra séria e não devemos brincar com a mentira, porque ao brincarmos com a mentira estamos a brincar com aquele que é mentiroso e pai da mentira. Isso é muito grave. Exatamente. E para terminar, então, agradecer a todos os irmãos pela vossa atenção, reforçando simplesmente que os elementos óbvios que promoveram esta unidade na igreja primitiva foram a oração, a adoração, a comunhão, uma visão comum e o estudo da palavra de Deus. E que isto tudo possa permanecer sempre uma realidade aqui na igreja de Canelas. Possamos orar, adorar, comungar, todos em comum, tendo uma visão única, que é a prática do Evangelho, de levar o Evangelho ao próximo e trabalhar para a salvação das nossas famílias, de cada um que se senta ao nosso lado e também da comunidade em que nos inserimos. Um bom sábado e muito obrigada mais uma vez pelo convite.
Nós queremos agradecer a Carla por ter dinamizado esta lição. Gostamos muito, certamente, de a rever e de a ouvir connosco partilhar o pão da vida e também queremos agradecer esta linda participação que a Inês e a Moninha nos trouxeram. Não há dúvida de que a música é uma bênção que Deus também nos deu para acalmar o nosso espírito, para nos fazer felizes. Dito isto, não há nenhuma oferta e vamos continuar e quase concluir com a nossa programação de hoje. Gostaria de ler aos irmãos o que se conta escrito em Mateus 5, 14 a 16. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Com este texto em mente, possamos agora fortalecer este brilho que existe em nós ao cantar as estrofes do hino 308. Brilha no meio do teu viver. Bondoso Deus, te vimos suplicar e pedir, Senhor, carecidamente,
que Tu possas fazer de nós tochas vivas que brilhem no meio do nosso viver, que levem a luz do Teu Evangelho ao próximo, que sejam uma representação fiel do Teu caráter em tudo quanto fazemos. Somos indignos, Senhor, e necessitamos ser transformados pelo Teu Santo Espírito. Sabemos que não conseguimos fazer nada por nós mesmos. Por isso te pedimos, ó Deus, que Tu possas derramar sobre nós o Teu Santo Espírito para que sejamos transformados e possamos ser dignos de sermos chamados de Teus filhos. Te pedimos tudo isto e também, Senhor, uma bênção para o restante do culto que segue. Em nome de Jesus. Amém.